Eu quero dizer que essa live foi um convite feito pela AdStream do Brasil, convidou tanto o presidente, o desembargador Tito Campos, como eu, que estou presidente da ERP. É uma plataforma de conteúdos que, se você quiser também saber mais sobre eles, basta você entrar aí no Instagram da AdStream Brasil, que você vai poder acompanhar. Bom, nosso convidado e convidado nosso para fazer esse debate, o desembargador Tito Campos de Paula, acho que até dispensa assim, uma apresentação, né, desembargador? Mas ele é uma pessoa, nós somos do norte do Paraná, desembargador, Ribeirão do Pinhal e Jacarezinho hoje aqui. Um prazer falar contigo, com o senhor, na verdade, um bom dia. Bom dia, Michel. O prazer é nosso e o do norte pioneiro aí do estado do Paraná para o Brasil e para o mundo, brincando. Graças a Deus, né, desembargador? Bom, o senhor assumiu a presidência do TRE, agora, como eu também, né? A gente assumiu no começo de fevereiro, eu assumi a ERP, e o senhor também assumiu o TRE, e um mês depois o nosso mundo virou de cabeça para baixo, vamos dizer assim, né? Porque veio a pandemia e tudo que nós havíamos programado, nós tivemos que repensar, enfim. E eu lembro que o senhor esteve na ERP e o senhor estava muito preocupado porque naquela oportunidade ainda não havia sido aprovado, né, a emenda constitucional 107, e eu lembro que o senhor estava preocupado com isso. E ouvindo o senhor naquela oportunidade, o senhor dizia que o adiamento das eleições era um problema do poder público, político, né? É eles que tinham que tomar essa decisão, e o que o importa era para o senhor definir as regras para o TRE se preparar, o TSE, enfim. É isso mesmo? Como é que o senhor está agora? Um pouco mais tranquilo com essas regras definidas? Exatamente, Michel. O Tribunal Regional Eleitoral ele sempre começou a se preparar para uma eleição quando terminava a eleição passada. No caso, nós tivemos a eleição 2018 e 15 dias depois já estávamos reunindo todos os servidores aí do Estado do Paraná, da Justiça Eleitoral, para se preparar para essa eleição de 2020. Ocorre que ninguém imaginava que, como você disse, o mundo viraria aí de perna para o ar, né? E assumimos em fevereiro, um mês depois, entra a pandemia e toda aquela preparação que tinha sido feita, como era de forma tradicional, foi praticamente por água abaixo. E aí passamos, então, a aguardar com ansiedade essa deliberação aí do mundo político. Afinal de contas, é a responsabilidade do Congresso Nacional. Mas, felizmente, em tempo ainda suficiente, o Congresso aprovou e promulgou aí a emenda constitucional número 107, que veio possibilitar, então, esse adiamento, ainda que temporário, das eleições, né? Até porque a prorrogação de mandatos não seria admissível, no nosso entendimento, isso feriria de morte uma cláusula pétrea da Constituição, que não admite a prorrogação dos mandatos, né? Para garantia do princípio da periodicidade dos mandatos, mas o adiamento foi aberto aí uma exceção e do dia 4 de outubro passou então para o dia 15 de novembro e eventual segundo turno no dia 29 de novembro. Todo o calendário eleitoral está sendo readequado em razão dessa mudança e agora já estamos aí a todo vapor nos preparando, até porque tem muitas atividades da Justiça Eleitoral que obrigatoriamente tem que ser realizada de maneira presencial. Só no estado do Paraná, para termos uma ideia, nós temos mais de 5.000 locais de votação. Temos locais de votação aí em cidades como Ortigueira, Pitanga, que de estrada de terra tem que se percorrer para chegar até o local de votação aí em torno de 50, 60, até 70 quilômetros. Né? E esse trabalho tem que ser pensado a ser iniciado desde logo, não dá para aguardar. Mas estamos aí trabalhando, estamos nos animando, tomando todos os cuidados necessários para nos adaptarmos aí com essa realidade que o mundo inteiro está vivendo. Não é algo exclusivo nosso. Eu percebi que essa mudança do calendário, ela meio que seguiu uma lógica, né? Que foram vários prazos alterados e mais ou menos entre 40 e 42 dias, né? Que houve a mudança lá para 15 de novembro e 29,
esses prazos foram mais ou menos prorrogados com essa mesma lógica. É isso? É isso, foi na mesma proporção. A própria emenda constitucional, a 107, ela já previu que os prazos seria proporcional ao tempo aí de alteração das datas, né? E os prazos que já se passaram, aqueles que já venceram, esses foram mantidos, com exceção de um único prazo, que é o prazo em que alguém, por exemplo, que apresentava algum programa de rádio, de TV, que tinha sido vencido já no dia 30 de junho, e esse prazo foi prorrogado, se não me engano, agora para o dia 11 de agosto. Né? Esse foi o único que foi alterado. Os demais prazos, alistamento de eleitor, desincompatibilização de alguns casos também, todos foram mantidos. E daqui para frente houve essa alteração aí de 41, 42 dias, aproximadamente. Desembargador, essa questão que o senhor, eu também vi em outras entrevistas, né? Essa decisão, como o senhor bem colocou, o senhor entende que o poder político tomou a decisão correta na questão de, por exemplo, não prorrogar os mandatos? Na questão de não prorrogar, eu entendo que tomou a posição a mais correta possível. Possível porque no Brasil nós temos lá o artigo 60 da Constituição, que fala sobre as alterações que são possíveis da Constituição. Mas tem lá o parágrafo 4º, que cita as hipóteses em que não se admite mudança, né? São as chamadas cláusulas de pedras, as cláusulas pétreas da nossa Constituição. E uma dessas mudanças que são proibidas, vedadas pela Constituição, são aquelas que dizem respeito ao voto, né? O voto universal, direto, secreto e periódico, né? Universal porque ele tem que se estender para todos, não podemos retornar ao passado, com só determinadas categorias de brasileiros que podiam votar. Tem que ser direto também, não se admite o voto aí por procuração, né? E também tem que ser secreto. O voto secreto é uma garantia também para que o cidadão tenha aí a sua livre consciência de escolher da forma mais livre possível o seu candidato. E, por fim, o voto, a periodicidade dos mandatos, né? Tem que ser periódico. Então, uma vez escolhido alguém para 4 anos, tem que ser 4 anos. Né? Não se pode prorrogar sob pena de abrir um precedente perigoso para a democracia, que é algo que isso não tem como negociar esse valor da democracia. Agora, é óbvio, eu penso assim, em tese, não estou falando que é isso. Em tese, alguém se cogitou, inclusive, de unificar data de eleições e tal. Em tese, seria possível, mas dependeria de algo no futuro e para que, eventualmente, alguém fosse às urnas, vamos para as urnas para escolher um mandato ou de 6 anos ou de 2 anos, para um mandato tampão, mas isso tudo com 1 ano de antecedência, obedecendo o princípio também da anterioridade para as regras eleitorais, que nesse caso é exclusivo, só para essa pequena modificação de data, foi feita uma exceção ao artigo 16 da Constituição, que fala da anterioridade das regras eleitorais, né? Então, uma regra eleitoral, para ela poder ter vigência, ela tem que ser aprovada com 1 ano de antecedência. Então, no futuro, se a vontade política for de colocar em debate essa unificação, teria que respeitar todas essas regras. Mas tudo isso é passível de discussão, estamos falando só em tese. Agora, para a prorrogação de mandatos, por simplesmente, eu acho que não. Uhum. Uma questão também que ouvindo de outras entrevistas que o senhor concedeu, preocupa o senhor ainda a relação da pandemia? Por exemplo, se nós estivermos num pico, nos dias lá 15 e 29, o senhor usou uma frase que a gente fala muito no Norte Pioneiro, né? Qual seria a válvula de escape? De quem que seria a responsabilidade da emenda constitucional de mudar essas datas? Vamos imaginar que lá ainda... Foram tomados todos esses cuidados para, é óbvio, evitar que num determinado local, às vezes por um interesse político, alguém tentasse mudar aí de maneira fácil a data da eleição. A gente espera aqui no Paraná que venhamos conseguir realizar todas as eleições aí, de todos os municípios no dia 15 de novembro e eventual segundo turno no dia 29, porque até mesmo para a organização da Justiça Eleitoral isso é bem mais fácil, né, se respeitar essas datas. A gente está torcendo e pedindo a Deus aí para que cheguemos nesse ponto.
Vai dar tudo certo. Desembargador, eu queria também lembrar a todos que estão nos assistindo agora, pelo Instagram da Adstream e também aqui da Banda B, que você pode encaminhar suas perguntas, que à medida do possível eu já vou colocando aqui para o desembargador. Eu tenho aqui já 3 perguntas. A primeira é, presidente, o Paraná foi o pioneiro na implantação do sistema biométrico que a gente sabe que dá segurança para o pleito. E na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral optou por excluir o sistema para, obviamente, evitar a propagação do novo coronavírus. O Paraná, eu não sei se eu vou expressar corretamente, mas ele está pronto para esse passo atrás? Como é que o senhor avalia essa questão? Foi também algo, conforme nós já falamos aí do princípio da anterioridade, que teve que se abrir uma exceção para esse adiamento aí temporário da data das eleições, né, provisório, em relação à biometria, a mesma questão. É óbvio que nós gostaríamos que fosse utilizado o sistema aí biométrico. E o Paraná, inclusive, é um exemplo nacional. No final do ano passado, de 2019, o Paraná conseguiu concluir o recadastramento biométrico de todos os seus eleitores. O Paraná, em termos de tribunais aí de médio e grande porte, foi um dos primeiros a concluir esse sistema. No ano passado, só para ter uma ideia, Michel, foi concluído e 8 milhões, arredondando aí, 8 milhões de eleitores do estado do Paraná estão cadastrados biometricamente e estávamos aí todos preparados para que se utilizasse a biometria 100% no estado do Paraná. Mas, no caminho aí surgiu a pandemia e, segundo, não é deliberação pessoal do ministro Barroso, de alguém que quer que seja lá do TSE, na verdade é uma comissão de médicos, de sanitaristas, Fiocruz, de alguns hospitais de ponta de São Paulo e tal, que sentaram, estudaram, uma equipe, um grupo, não foi também pensamento de uma só pessoa, de um só médico, e chegou-se à conclusão que, infelizmente, o ato de se colocar lá o dedo para colher a digital e dezenas, centenas de pessoas em cima do mesmo lugar, poderia aumentar esse risco de contaminação, né, pelo menos em tese. Então, se preferiu reduzir esse risco. E também tem um outro fator que a gente coloca, é que quando vai se votar através da biometria, também acaba demorando um pouco mais a permanência do eleitor dentro lá do local de votação, que às vezes não pega na primeira oportunidade, tem que repetir aquele ato ali, acaba demorando às vezes em torno de uns 50%, 70%. Quando a gente fala em um eleitor só, significa poucos segundos ali, mas quando você multiplica esses segundos por centenas, por milhares, milhões de eleitores, isso tem um reflexo grande. Então, foi por isso que, por essa questão de saúde mesmo, é que se optou, então, a retornar ao sistema antigo do passado. Por isso, já aproveitamos essa oportunidade e recomendamos aí a todos os eleitores que, no dia da votação, já compareça e leve a sua caneta para deixar a sua assinatura, porque é um meio de comprovar que a pessoa esteve ali, e um documento de identidade também. Né, um documento de identidade com fotografia, ou também, já aproveitando que estamos falando aí do mundo digital, que mais pessoas, hoje nós temos 2 milhões aproximadamente de eleitores do Paraná, que já tem o aplicativo e-título. É um aplicativo bem leve, não carrega muito aí o aparelho de celular, e que se a pessoa baixar o e-título no celular, ela pode ir só com esse documento digital no dia da votação, não precisa levar outro documento de identidade, e ela consegue votar tranquilamente, porque é aceito aí pela Justiça Eleitoral. Então, a gente recomenda ao povo aí que leve uma caneta para assinatura, baixe o e-título, se não baixar o e-título, um documento de identidade com fotografia. Bom, eu queria também entrar num assunto que, como eu já assisto muito entrevistas com o senhor para aprender bastante, eu queria entrar numa... A gente caminha para uma campanha que, no meu ver, vai ser quase 100% digital, principalmente com relação agora à pandemia. Mas, de outro lado, a gente não pode nos furtar de pensar também nessa disseminação do fake news. Eu sei que o TRE tem um projeto, nós já até assinamos um acordo, né, via associação, mas gostaria que o senhor colocasse... O TRE está pronto para acompanhar
e ajudar a combater as notícias falsas durante o pleito, eu sei também que o senhor separa muito bem as coisas. Uma coisa são as falsas com relação ao pleito e outras coisas com relação aos políticos. Mas eu gostaria que o senhor colocasse essa sua posição, que ela é muito interessante para quem está nos assistindo agora, nesse momento, que é um trabalho que eu como presidente da Associação de Rádio e TV do Paraná, já assinei um acordo com o TRE, a emissora a qual dirijo também, e a gente quer fazer essa parceria e, desembargador, ajudar muito o senhor nesse trabalho, porque eu acho que o processo democrático ele passa muito. Está na hora de a gente olhar com carinho esses robôs que aparecem na nossa vida, né? Mas eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre essa questão da fake news. As fake news sempre existiram, né? Eu ainda, apesar de me considerar relativamente jovem, mas ainda sou do tempo. Lá em Pinhal, em Jacarezinho, a gente recebia os panfletos debaixo das portas falando... Exatamente. Eu sou dessa época aí em que a gente acordava pela manhã, na época das eleições, e, de repente, debaixo das portas das casas, dos comércios, lá de Ribeirão do Pinhal, de Jacarezinho, tinha lá um panfleto apócrifo, anônimo, debelando alguém lá tal, e fazendo todas essas que hoje nós chamamos de fake news. Então, isso sempre existiu, né? Mas chegou o seu tempo agora em que, infelizmente, esse tipo de coisa acontece, né? Alguém vai lá e divulga algo que, na verdade, não aconteceu, é uma mentira, né? nem poderia tecnicamente ser considerado uma notícia, porque se é falsa não é notícia, tem esses estudos aí que diz isso, e agora com essa agravante de que a propagação se tornou assim de uma forma muito ágil, rápida, e que dissemina-se aí para milhões e milhões de pessoas em pouco tempo, né? E pensando nisso, então, foi que nós resolvemos, entre aspas, aí, investir pesado nessa questão da comunicação. Foi algo que eu tomei posse numa segunda-feira, primeira segunda-feira de fevereiro. Na sexta-feira anterior, nós tivemos uma coletiva de imprensa e ali foi perguntado qual seria o carro-chefe ali da nossa gestão, e foi dito que seria exatamente esse estreitamento de laços aí com os diversos meios de comunicação, porque o papel da imprensa, o papel aí das mídias sociais, para ajudar a combater esse tipo de desinformação seria fundamental. Então foi baseado nisso que o TRE desenvolveu, está tudo prontinho, acho que, salvo engano, amanhã vai ser feito o lançamento aí oficial do projeto. É um projeto chamado Gralha Confere, né? Coletiva. Isso, o Gralha Confere, uma gralha, a ave símbolo aqui do estado do Paraná, que dissemina as sementes aí da araucária, e simbolizando, então, a semente da verdade, né, para combater a desinformação. E, basicamente, esse projeto foi, então, criamos aí um site, vai ter um site exclusivo, www, tal, Gralha Confere, e qualquer cidadão, qualquer eleitor, qualquer pessoa vai poder acessar, vai ter um número de telefone também disponível ali, via WhatsApp, para a pessoa fazer alguma sugestão, alguma reclamação, alguma denúncia e tal, e basicamente também tem uma equipe, a equipe base é formada pela comunicação social, jornalistas que são lá do TRE, também estudantes de jornalismo que nos auxiliam lá em muito, tem os convênios aí com as universidades, e outras áreas também, porque às vezes surge uma determinada notícia que tem que se checar se ela é verdadeira ou não, e que depende de uma área, por exemplo, especializada de informática. Aí a gente direciona essa pergunta para a área de informática, a área de informática vai passar todas as informações corretas necessárias e retorna ali, então, rapidamente para ser divulgada a informação correta para combater essa desinformação. Então, é uma equipe multidisciplinar para fazer esse trabalho de uma forma rápida. E aí, por que vem a importância da imprensa e das mídias sociais de uma forma em geral, em que os senhores estão muito nos ajudando nessa parte? Se a gente, por exemplo, surgisse uma desinformação aí em relação ao processo eleitoral, à justiça eleitoral, colocando em xeque aí a credibilidade da justiça eleitoral, e a gente tivesse que lançar uma informação para combater isso daí, mas ficasse restrita ao próprio site aí do TRE. Poucas pessoas iriam ver, né? Mas a partir do momento que forma esse pool de
de empresas, ligado ao jornalismo, às mídias sociais. Então, multiplica essa capacidade de divulgação e rapidamente a gente já consegue atingir aí milhares e milhares de pessoas, principalmente aqui no nosso caso, no estado do Paraná. Então, a gente agradece muito essa colaboração da imprensa que acolheu esse projeto e com certeza vai dar certo. E a gente também já coloca para fazer uma separação, como você disse aí no começo, porque tem aquelas chamadas fake news, que são aquelas desinformações, às vezes até mesmo mentiras propriamente ditas, entre candidatos, entre os partidos políticos. E a gente deixa bem claro isso porque só no Paraná, a título de exemplo, nós vamos ter aí, Michel, nós esperamos que vão ser registrados mais de 30 mil candidatos, entre candidatos a prefeitos e vereadores. Então é óbvio que nós, como equipe ali pequena, não teríamos a menor condição de checar todas as notícias dessa enormidade de candidatos aí. Então a gente está deixando bem claro, as eventuais notícias falsas que digam respeito aí diretamente aos candidatos, aos partidos, eles próprios têm os meios aí de tomar as providências. Pode entrar com um pedido na Justiça Eleitoral, de retirada daquela matéria, de cancelamento, direito de resposta, se for crime, pedir ao Ministério Público Eleitoral para que tome uma providência aí de natureza penal. Então, tudo isso é possível. Agora, a partir do momento em que surgir uma desinformação que diga respeito à própria Justiça Eleitoral, ao processo eleitoral em si, a credibilidade da Justiça Eleitoral, aí sim entra em ação esse projeto nosso aí, o Gralha Confere, né, para rapidamente, então, combater essa desinformação. E é nessa parte que a gente conta muito com a ajuda aí de todos os meios de comunicação. Desembargador, eu, vendo entrevistas também do ex-presidente do TSE, do atual, o senhor imagina que, com relação a fake news, está aí utilizando a experiência de julgador que o senhor tanto exerce já, exerceu já, né, nas comarcas, né? Aliás, o senhor esteve em Ribeirão Claro, né? O senhor trabalhou lá, né? O juiz lá também, em Ribeirão Claro, tive o prazer de presidir uma eleição municipal que, diga-se de passagem, para o juiz eleitoral é a eleição mais difícil que tem, porque ali é aquela coisa mesmo, na cidade de Ribeirão Claro, 5, 6, 7 mil eleitores ali, então alguém está fazendo um comício num lugar, se for no mesmo horário, ou estiver na ponta da cidade, um escuta o que o outro está falando. Então é mais acirrada a disputa, e aí exige um equilíbrio muito grande aí do juiz eleitoral, muito bom senso. O senhor acredita, a minha pergunta é nesse sentido, o senhor acredita que nós já temos em mãos assim, um arcabouço de lei suficiente para combater a fake news, ou o senhor acha que ainda precisaríamos aprimorar o nosso sistema legal? Eu, pessoalmente, Michel, eu acho que nós já temos leis suficientes, sabe? O Brasil, acho que é um dos países que mais tem legislação do mundo. Eu lanço um desafio que duvido que qualquer juiz, qualquer advogado, qualquer operador do direito tenha conhecimento aí de 5% do que existe de legislação no país. Então, tem muita legislação. É questão de aplicar aquilo que já existe. Para tudo, praticamente, tem uma solução já legal e basta ter essa vontade de aplicação daquilo que já existe. Agora, é óbvio, sempre está se tentando aperfeiçoar e criar uma outra lei e tal, mas eu sou mais adepto dos princípios. Eu acho que nós tínhamos que trabalhar muito mais em cima de princípios do que de ficar tentando fazer legislação para tudo quanto é coisinha que surge. Aliás, começa a se tornar muito burocrático demais a atuação do país. Sabe, desembargador, eu estive lendo esses dias aquela revista científica Ciência, né, do MIT lá dos Estados Unidos, e que ele apontou algo que a gente também precisa falar, que o principal responsável, ele fez lá uma pesquisa sobre o responsável pela disseminação das fake news. E ele disse, sim, tem robôs, óbvio, tem robôs. Não é culpa dos robôs, né, os softwares programados para enviar, ou para você curtir posts aí os posts nas redes sociais. Também ele diz que nem talvez culpa do social media também que faz isso. Esses grupos que criam milhares de contas em redes sociais e passam
a propagar opiniões sobre diversos temas, em base, né, sobre diversos temas. O culpado, e a gente também tem que colocar, muitas vezes somos nós, o usuário, que é o ser único disposto a fazer circular, por exemplo, em um grupo de familiares, de amigos, uma notícia que leu, não checou, né? Sequer conferiu o título e mesmo assim criou ou compartilhou. A partir do momento que eu faço isso na minha família, que eu faço isso no meu grupo de trabalho, aquela notícia eu passei a avalizar. Então, eu acho que essa conscientização do usuário, do internauta, de nós como cidadãos, nós podemos contribuir muito no combate ao fake news. Basta, e eu faço muito isso nos grupos, né? Não sou aquele chato, assim, mas de vez em quando eu chamo a atenção de uma pessoa. Olha, você checou essa informação? Checou num portal responsável? Enfim, porque a partir do momento que o usuário dê esse passo, muitas coisas eliminariam. Concorda? Concordo plenamente, Michel. Acho que a questão cultural é extremamente importante, porque senão a gente corre o risco de ficar no Brasil, utilizando a expressão aí bem popular, enxugando gelo, sabe? Às vezes você pratica tantos atos judiciais, isso, aquilo, mas você está enxugando gelo, não está servindo para nada ali, porque a gente teria que tentar atingir, atacar a causa. Nós estávamos falando em termos de legislação, né? A quantidade de leis que existem. Tem um dos princípios, você é também formado em direito, advogado e tal, você conhece, que a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei. Né? A pessoa não pode alegar que não conhecia a lei para tentar se defender de uma coisa. Mas tem tantos crimes, só estamos falando em termos de crimes, tantos e tantos crimes, tanto nos códigos aí, assim como na legislação esparsa, que às vezes mesmo nós que temos uma formação jurídica, tem determinados tipos de crime que a gente não tem tanto conhecimento. Agora, imagine uma população de uma forma em geral, né? Então, acho que falta muito a gente trabalhar, a gente que eu falo, o poder público, a iniciativa privada, de uma forma geral, em cima dessa questão cultural. Aliás, nós já estamos trabalhando também, o TRE do Paraná, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, para desenvolver um projeto, uma cartilha eletrônica que seja facilmente adaptável aí às várias situações, às várias realidades, aos vários tipos de mídias sociais, para fazer uma campanha de prevenção junto ao eleitorado do Paraná, do Brasil, para que se evite a prática de determinados crimes eleitorais. São coisas, às vezes, pequenas, que a pessoa nem sabe que aquilo é um crime eleitoral, e ela vai, pratica aquele ato, depois sofre um processo penal, sofre uma condenação, e às vezes nem tem noção da consequência que traz para a vida dela a partir de um ato tão simples ali, em que ela, meio que, entre aspas, aí, na inocência, foi lá e praticou, e depois vai ficar aí com uma série de consequências na sua vida. Então, nós estamos desenvolvendo um projeto para trabalhar em cima disso daí, sabe? Para prevenção, para que diretamente a causa, e às vezes sendo contraditórias. Né? Ok. Desembargador, eu quero também colocar isso como presidente da Associação de Rádio e TV, colocar o que nós chamamos, vamos imaginar assim, enfim, dos veículos que estão à disposição da nossa associação, que são os veículos de comunicação profissionais, que têm como obrigação de checar a veracidade da notícia. Nós temos chamado a atenção, vamos fazer uma campanha para todos os nossos associados, para estar muito atentos a essa divulgação de informações precisas. Já fazem isso muito bem, né? Confirmando aquilo que é divulgado. Agora, nós temos um trabalho, e a gente participa de vários debates, que além de nós darmos as informações precisas, há um trabalho ainda a ser feito, muitas vezes, que é desmentir aquilo que é falso, né? Então, a gente está trabalhando bastante em cima assim. Claro que os benefícios da internet são inegáveis, mas, às vezes, o anonimato e a falta de apuração da notícia, são incompatíveis, às vezes, com jornalismo de qualidade, fundamental para a democracia. Então, nós estamos comprometidos a fazer um trabalho muito, muito forte sobre isso. E eu estou lembrando aqui, esses dias, dando uma passagem num livro, já sobre a cientista política lá, Isabel Lustosa. Ela foi autora de um livro
muito interessante, que é o Insultos Impressos, que mostra a atuação da imprensa lá na independência do Brasil, lá em 1800 e pouco, que a melhor forma de coibir, né, as notícias falsas na rede, ela diz, rebater com notícias verdadeiras, né, porque a liberdade é boa, justamente porque através dela, né, os fatos podem ser contestados. E quando existe, né, uma censura, quando apenas uma voz é aceita, aí que não se tem como comparar opiniões. Então, a liberdade de imprensa, sim, é importante, mas nós, como jornalismo profissional, além o rádio e a TV, apesar de tudo, ainda são os veículos, com base numa entrevista feita até pela XP o ano passado, nós somos os veículos que têm maior credibilidade no meio. Então, eu penso que nós, esse papel, além de todas as notícias que nós já divulgamos, que nós checamos, nós temos esse compromisso de desmentir aquilo que é falso. E conte com a gente nesse trabalho também. Obrigado, Michel. Esse papel aí da imprensa, vamos dizer assim, profissional, é importantíssimo. A nossa Constituição amparou isso aí, salvo engano, lá no artigo 220, ou coisa assim, e fala desse papel do direito à informação. Né? O direito à informação é um direito também fundamental, que cada um de nós, cada eleitor, cada cidadão brasileiro tem esse direito de ser bem informado. E aí caminha junto a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, e a gente sempre diz que a liberdade, ela anda junto com a responsabilidade. Né? Então, nós temos nossa liberdade absoluta desde que a gente tenha a responsabilidade. E todo aquele que fala alguma coisa, que divulga uma notícia, ele tem que ter responsabilidade. Então, acho que é esse equilíbrio que nós estamos agora buscando estabelecer, porque ao mesmo passo em que a internet trouxe essa liberdade de manifestação das pessoas de uma forma em geral, então nós temos que começar também já a aumentar esse trabalho na parte da responsabilidade, para que a pessoa tenha essa consciência de que ela tem sim essa liberdade de escrever, de opinar, de colocar, mas cada vez que escreve alguma coisa, que fala alguma coisa, tem que ter responsabilidade por aquilo que escreve, por aquilo que fala, né? Para que então haja esse equilíbrio e quem sabe a gente, dentro de pouco tempo, aí o Brasil venha melhorar muito, evoluir muito nessa questão aí da boa informação. Vou voltar aqui para algumas perguntas das pessoas que estão com a gente, agradecer a todos, né, que estão aqui com a gente na nossa live, mandar um abraço aí para o Oscar Júnior, para o Ivaldir, tem aqui o Guilherme, Bárbara, a Aline também, a Aline, radiodifusora lá de Maracá, está com a gente, seu Ivaldir também, um radiodifusor, muitas pessoas ligadas aqui. E aqui tem uma pergunta que é feita pelo Oscar Júnior. As pessoas que temem aglomerações em razão da pandemia, mesmo assim, serão obrigadas a comparecer no local para votar? Veja bem, a legislação está em vigor, né? A lei que nós temos no Brasil no momento é de que os eleitores aí que têm acima de 18 anos e até 70 anos de idade, o voto é obrigatório. Né? Então, se não votar, pode vir aí a sofrer uma multa, tá? Um valor, apesar de irrisório, mas tem lá consequências. Né? E aqueles que são eleitores aí abaixo de 18 anos e acima de 70, o voto é facultativo. Agora, existe também, Michel, a possibilidade da justificativa do voto. Né? Se a pessoa não pode ir votar por uma questão de saúde, é óbvio que ela não vai poder sofrer nenhuma penalidade por isso, se ela estava com algum problema de saúde, estava ali com suspeita de estar aí com o coronavírus e tal, então isso aí vai ter que ser aceito. E para facilitar esse trabalho, até mesmo aí da justificativa do voto, esse ano vai ser possível também, o Tribunal Superior Eleitoral está desenvolvendo aí um programa, pelo aplicativo do e-título, a pessoa vai poder justificar o voto, desde que ela não esteja ali no seu local de votação, e um próprio sistema, o Espírito Santo lá desenvolveu um sistema que pelo georreferenciamento vai saber se a pessoa está realmente fora ali do seu local de votação para fazer a justificativa. Né? Então, em princípio, o voto aí continua sendo obrigatório. Agora, é óbvio que nós não sabemos. Vamos imaginar que depois que se passar as eleições,
o Tribunal Superior Eleitoral acaba analisando, houve um índice aí um pouco acima do normal, de abstenção, e resolva conceder algum benefício, alguma coisa para não aplicar multa, e é outra deliberação futura. Mas, neste momento, permanece aí a obrigatoriedade do voto nessa faixa etária, de 18 a 70 anos de idade. A Márcia está fazendo uma pergunta também, na verdade é uma dúvida, é que uma sessão ela poderá ser redimensionada, exemplo assim, divididas em espaços diferentes, a fim de evitar filas e aglomerações? Já pensaram alguma coisa? O Tribunal Superior Eleitoral tem uma comissão, está trabalhando em cima disso daí, para ver a melhor maneira, como acolher melhor essa questão aí. A própria emenda constitucional, a 107, ela já também previu isso daí, quanto a esse tipo de questão, ela deixou sob a responsabilidade do TSE. Então, o Tribunal Superior Eleitoral está estudando para verificar qual será o melhor caminho. E nós temos aí 3 meses e pouco, até chegar o dia da eleição, para trabalhar tudo em cima desse distanciamento, né? E é óbvio que vamos procurar aí, está sendo já feita uma campanha, o ministro Barroso lá tentando conseguir, já tem doações aí de máscara, de luva, de álcool gel, talvez desses adesivos também para colocar no chão ali, para guardar a distância necessária dos eleitores. Tudo isso está sendo estudado para evitar ao máximo a aglomeração de pessoas. Eventualmente também vai se estender aí o horário de votação, está sendo tudo estudado também, porque tudo tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Estender o horário de votação seria bom? Seria, porque poderia as pessoas ter mais tempo para votar. Mas aí tem o lado dos mesários. Só no Paraná são 120 mil mesários. O mesário, para começar a votação 8 horas, ele tem que estar lá às 7 horas da manhã no local para ligar, testar a urna, tal. Se ele mora longe do local ali, ele vai ter que levantar bem mais cedo ainda. E como que uma pessoa sozinha não suportaria ficar lá até 8, 9 horas da noite? Então tem todo esse lado. Tem o rescaldo também. Termina a votação, quem votou acabou a sua responsabilidade. O mesário não, ele tem que ficar aguardando até chegar o funcionário da Justiça Eleitoral para recolher a urna. Tem todo esse trabalho, né? A gente tem que destacar, né, desembargador? Acho que destacar é aplaudir e a importância do mesário voluntário, né? Até não só para a transparência, como para a segurança das eleições brasileiras. Eu lembro que, se eu não estiver enganado, na última eleição, acho que municipal mesmo, teve uma campanha, né? Eu quero acho que uma cidade melhor, não lembro bem se esse foi o mote da campanha, que ela teve como objetivo, né, mostrar para cada cidadão, né, a importância dele, do mesário, na construção dessa democracia, né, e o convite para a gente, que a gente, até o senhor poderia reforçar aqui hoje, para fazer parte do processo eleitoral, a importância do mesário. Eu quero reforçar, Michel, aproveitando essa oportunidade. Nós estamos trabalhando com um lema que é mais ou menos o seguinte: substituir a participação do mesário através da convocação pela convicção, né? Que ele venha de forma convicta, para que, e para isso nós estamos trabalhando muito, Michel, com as universidades. Estamos lançando também um projeto aí chamado Universidade Amiga da Justiça Eleitoral, para que toda a faculdade, a universidade que fizeram esse convênio com o TRE, aquele mesário que trabalhar no primeiro turno, ele vai ter ali, a partir de 30 horas, aulas extracurriculares, que vai contar para as atividades acadêmicas ali, e para aquele que trabalhar no segundo turno, a partir também de mais 30 horas, ou seja, seria 30, eventualmente mais 30, 60 horas de atividade extracurricular, e várias faculdades, várias universidades estão aderindo a esse programa. Por que a gente está trabalhando em cima desse público mais específico aí dos universitários? Nós temos no Paraná quase 400 mil alunos matriculados aí em universidades. E precisamos aí de aproximadamente 120 mil mesários. Então, acho que a gente tem condição de repente, de forma convicta, que venha esses estudantes a ajudar, porque vai ser bom para ele, vai contar com uma atividade extracurricular, além de outros benefícios que tem também. Amanhã ou depois vai prestar um concurso público, isenção de taxa aqui no Paraná,
Vai ser bom para a universidade, porque é uma atividade social voltada em benefício da sociedade. E mais do que isso, acima de tudo isso, a gente gostaria muito, muito mesmo, que esses estudantes, participando desse processo eleitoral como mesário e ajudando no dia das eleições, que desperte nele também essa consciência da importância da participação no processo eleitoral do Brasil. E quem sabe alguém que, através de um dia que trabalhou ali, aquilo venha inspirar, e um dia ele venha se tornar um candidato e venha ser um bom vereador, um bom prefeito, um bom deputado, senador, presidente. Esse é o nosso sonho, né? E eu acho que a gente tem que sonhar e sonhar alto. O desembargador, o doutor Odacir Prigual, que é um companheiro nosso, você conhece também, ele é o presidente da Comissão de Direitos de Liberdade Religiosa da UAB, e ele está pedindo assim, seria possível um breve comentário do senhor a respeito do abuso do poder religioso? É uma questão complicada de se falar, está em discussão, né? Está lá no Supremo, inclusive, tem uma discussão, se não me engano, teve um voto, e a gente às vezes evita um pouco assim de se manifestar sobre questões que estão pendentes de julgamento, né? Mas, em tese, falando, existe aí os dois lados. A liberdade religiosa, no meu modo de ver, é óbvio que é algo que é sagrado, sem dúvida alguma, e a gente, às vezes, Michel, pensa assim que essa questão da interferência do Estado na religião, da religião no Estado, que é uma coisa nova. Isso aí é muito antigo. Eu fui estudar um pouco sobre isso também e encontrei obras lá de 1800 e pouco, 1900, que tratava muito bem de quando surgiu a separação entre o Estado, ainda lá na época do Império, depois veio com a proclamação da República, e a religião, né? Porque, na verdade, é um caminho meio que de mão dupla. Tanto havia interferência do Estado na religião, mas havia interferência também da religião no Estado. E eu, particularmente, penso que essa liberdade religiosa nossa, eu sou extremamente religioso, sou evangélico e tal, mas eu acho que tem que separar bem esses dois caminhos aí, né? Deixa o Estado com a parte laica e deixa a religião com a sua liberdade ali religiosa. Porque a partir do quanto mais nós garantirmos essa liberdade religiosa sem a interferência do Estado e sem a religião interferir no Estado também, será bom para os dois. Vai ser bom tanto para o Estado, assim como para a questão religiosa. Essa convicção é algo sagrado. Então, eu, na verdade, para evitar de falar de caso concreto, eu coloco mais essa questão de princípios, assim, que eu levo muito em consideração. Que, às vezes, a gente pensa, eu sempre digo, tem que se evitar de, muitas vezes, dar um poder para o Estado, e quando eu falo em Estado, eu falo o Estado de uma forma em geral. Tanto poder executivo, legislativo, como judiciário. A liberdade de consciência e de crença, ela é sagrada, está lá no artigo 5º, se não me engano, um dos incisos, e depois o artigo 19 da Constituição, ele também fala lá que o Estado, de uma forma em geral, ele não pode interferir, não pode subsidiar também aí as igrejas, as religiões. Então, ele não pode interferir nem ajudar, de forma alguma, para que se garanta exatamente a fundo mesmo essa liberdade religiosa. Porque se a gente, às vezes, tem alguma discussão e entrega esse poder para o Estado, às vezes até mesmo para o Estado, o juiz, para decidir alguma questão ligada à religião, hoje pode vir uma decisão que é boa, que é favorável para alguém, mas amanhã pode vir uma outra decisão que vai interferir nessa liberdade religiosa. Então, por isso que eu acho que a gente tem que trabalhar muito para tentar manter esse equilíbrio e esse respeito de Estado não interferir na religião, religião não interferir no Estado. Que aí, como eu disse, vai ser bom para ambos. Desembargador, aí eu vou, até por questão de, como o senhor sempre coloca, a questão de o senhor também ser o julgador, mas eu queria colocar assim, conselhos. Que conselhos o senhor daria hoje para os candidatos a vereadores e prefeitos e aos partidos para que a gente pudesse ter uma eleição limpa, bacana, democrática, quer dizer, exercer essa cidadania com alegria, enfim, qual o conselho o senhor daria? O primeiro conselho que eu daria é que
a partir do... Eu digo sempre que na vida, para todo bônus tem um ônus, todo ônus tem um bônus, né? E nós tínhamos um bônus aí que era a possibilidade do financiamento das campanhas políticas, né, por empresas, aí, principalmente as empresas. E levou o Brasil aí a questões que a gente nunca gostaria que tivessem ocorrido, né, infelizmente. E veio, então, essa modificação, e que trouxe o financiamento público aí das campanhas, né? E tem o lado bônus, seria o quê? Que está sendo utilizado dinheiro público, que poderia ser aplicado em outra coisa, tal, e está sendo aplicado nas campanhas. Mas tem um bônus também. E qual é o lado bom? O lado bom que eu acho é que ele melhora o equilíbrio na disputa aí entre os candidatos, a chamada paridade, porque mais pessoas que antes não tinham acesso ao financiamento por empresas, hoje passam a ter e têm condição de se eleger, né? E tem também um outro lado que eu acho muito importante, Michel, o conselho que eu daria mesmo, é que cada centavo que um candidato a vereador, um candidato a prefeito, for gastar nessa eleição, ele pensar, olha, isso aqui é dinheiro do contribuinte, esse é dinheiro da Dona Maria, que ganha um salário mínimo por mês, mas no momento que ela vai comprar um pão na padaria, ela está pagando um tributo, e esse tributo é que está ajudando a financiar a minha campanha. Então, a partir desse momento, ele gravar, um macete de cursinho aqui, que eu vou citar, é o famoso LIMPE, né? Artigo 37 da Constituição. LIMPE são os princípios que estão lá. Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. Publicidade e eficiência. Então, que gaste cada centavo do que ele recebeu ali, pensando nisso daí. E que aplique bem para que ele venha a ser eleito e não um simples faz de conta ali. Então, esse seria o principal conselho que eu daria aí para todos os candidatos. E a eleição de 2018 provou isso, Michel. Nós fazendo as prestações de contas, a análise das prestações de contas das eleições de 2018, no ano passado, a maior parte delas, o que se comprovou? Aquele que soube gastar bem o centavinho que ele recebeu ali da verba pública aí do financiamento de campanha, utilizando principalmente aí das mídias sociais, do meio eletrônico e tal, ele às vezes teve um resultado muito melhor do que aquele que pegou e gastou uma quantidade enorme de dinheiro, às vezes está passando a barreira aí de R$1 milhão de reais, e não teve, às vezes, sequer sucesso na eleição, nem conseguiu ser eleito. Então, isso está provado, e o que a gente gostaria que fosse assim mesmo, que eleição que vencesse aquele que apresentasse a melhor proposta, fizesse um bom discurso, cumprisse com aquilo que falou, tal. Então, esse é o conselho que eu daria aí para todos os candidatos, que gaste pensando aí na legalidade, na impessoalidade, na moralidade, na questão da publicidade, tem que ser bem claro, transparente e com eficiência. Saber gastar o seu dinheirinho, porque às vezes, na vida eu falo, é mais difícil você aprender a gastar do que aprender a ganhar. É certo. Eu só quero também, rapidamente, informar para todos aqueles que estamos assistindo, porque veio algumas perguntas de como que a gente faria essa campanha com relação a veículos, candidatos e partidos. Eu vou rapidamente esclarecer, depois o senhor me corrija se eu estiver errado. Já na última campanha, por exemplo, o rádio foi quase 100% digital. As entregas foram digitais. A TV caminha muito para isso. Mas, geralmente, nós sentamos antes, né? E vamos fazer isso, com certeza, nós do rádio, da TV, e a gente apresenta uma proposta para o TRE, procura ajudar nesse momento, mas eu tenho certeza que esse ano nós estamos preparados, viu, desembargador, para receber uma entrega 100% digital. Eu acho que isso vai ajudar muito nesse período da eleição, só para esclarecer aí ao nosso eleitor. Mas tem uma pergunta aqui que eu não poderia deixar de fazer, ela é bem simples, mas é assim, nós não vamos, a biometria a gente não vai fazer em relação da pandemia, mas nós vamos ter que fazer lá a teclar. Pelo que eu entendi, a biometria, ela não tem, o álcool atrapalha ali na limpeza, vamos dizer, depois de cada voto. Mas ao votar ali, como é que vai fazer? Você digita e alguém vai limpar? Como é que funciona para o próximo vir?
Esse é um problema de ordem bem técnica também, Michel, que pelas análises que foram feitas, infelizmente, dificilmente se conseguiria limpar ali a todo momento e também o álcool poderia danificar o material. Então, aí, nesse aspecto, o que nós vamos fazer? Saiu, terminou de votar, já tem o álcool gel lá para a pessoa limpar a sua mão ali, né? Que essa, hoje, na verdade, é vamos dizer, a recomendação maior. Você evitar de colocar aí a sua mão, seus dedos, na boca, no nariz e no olho, sem antes ter higienizado as suas mãos. Então, terminou a votação, já tem ali o álcool gel disponível para a pessoa fazer a limpeza das mãos para sair de dentro do local de votação ali com as mãos devidamente higienizadas. Desembargador, estamos encerrando a nossa live, né? Passar, conversar com uma pessoa de uma sabedoria tão grande como é o senhor, que eu admiro muito. Quero dizer isso, o senhor é uma pessoa sensacional. Cultura, sabedoria, e tem algo que eu preservo, assim, que eu acho muito bacana, independente do posto. A sua humildade me contagia muito. Assim, eu me emociono, porque eu sou daqueles, embargador, eu acho que nós temos uma idade um pouco parecida, né? Assim, próximo ali entre 55 e 60, mas corpinho de 18, né? Então, mas nós nascemos, quando nós completamos 18 anos, eu só pude voltar 10 anos depois. Eu me emociono todo dia da eleição que eu vou exercer meu voto. Quando eu falo emocionar, eu às vezes já até chorei votando, porque eu fiz parte das diretas já, batalhei por isso, e a gente tem que valorizar muito esse momento. Então, para finalizar e deixar a palavra final para o senhor, eu diria para o senhor o seguinte, que um dos maiores desafios do público, que muitas vezes se abalou por a questão do ódio ou não, e das coisas que circulam na internet, colocar tanto o rádio como a TV, como eu disse há pouco, que o rádio é o meio com maior credibilidade junto à população, a TV aberta também, através dessa pesquisa da XP, e a gente colocar isso à disposição do senhor, do tribunal. Eu acho que nunca o jornalismo profissional foi tão relevante, tão indispensável como esse momento. É um papel nosso de alta responsabilidade e tenha certeza que na presidência da EP eu vou estar assim muito à disposição do senhor. Então, aí o senhor tem aí 2 minutos para encerrar, porque o Instagram nos cobra fechar em 1 hora. Muito obrigado e muito obrigado mesmo de coração. Eu que agradeço, Michel, a generosidade, a bondade sua pelas palavras. E nesses minutinhos também eu vou fazer um breve relato aí, na verdade, da minha experiência de vida, né? Mais do que sabedoria, conhecimento, acho que é muita experiência de vida. Eu nasci em 64, lá na pequena Ribeirão do Pinhal, e desde 1972, eu já, com 8 anos, comecei a acompanhar aí a primeira eleição de minha vida, que teve para prefeito, depois veio em 74, aquela grande virada que teve na época, Arena MDB, aí eleição de 76, 78, depois em 82 já estava aqui em Curitiba, e como juiz, eu tive a honra de presidir a eleição de 89 para presidente da República, Lula e Collor, 90 governador, 92 prefeito lá em Verão Claro, 94 estava em Pitanga para governador de novo, um plebiscito da República, monarquia, um plebiscito para a criação de município lá na região de Pitanga, eleição 96 aqui em Curitiba, 98 e até chegar ao ponto em que em 2018, eu estava ali como juiz auxiliar no TRE, e agora tive essa grande felicidade de, em 2020, estar aí ajudando, colaborando aí nas eleições municipais, com esse grande desafio que surgiu no meio do caminho, a pandemia que ninguém previa, mas eu tenho dito lá para os nossos servidores, e digo para todos aí, que com certeza nós vamos sair muito mais forte do que entramos nessa crise, né? E no futuro, ao invés de ter algo, relatar como algo ruim, nós vamos relatar como uma grande experiência na nossa vida, que trouxe grandes mudanças, como essa live que estamos fazendo agora, algo que era praticamente impensável há algum tempo atrás e se tornou quase que uma rotina de trabalho e conseguindo atingir aí, como você disse, milhares de pessoas, você aí dentro do seu escritório, da sua casa, eu aqui dentro da minha casa,
nesse momento e fazendo isso, um trabalho, mas com muita alegria. Nem considero como trabalho, porque falar daquilo que a gente gosta, eu acho que é um dever, essa é a contribuição nossa pelo que a vida nos concedeu, né? A oportunidade que tivemos, você saiu lá de uma pequena cidade, eu também, de pais humildes, meus pais analfabetos, e ingressar um dia numa universidade federal, fiz escola da magistratura, e estar hoje como presidente do TRE, para mim, isso é algo que não tem preço material, sabe? É algo que a gente vai carregar para a vida, e acho que o mínimo que a gente pode fazer é distribuir essa experiência aí com as pessoas e compartilhar. Nós vivemos um momento de união e de compartilhamento. Temos que compartilhar material e aquilo que é imaterial também, viu, Michel? Acho que é isso que é a mensagem que eu deixo aí para todos os eleitores do Paraná. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém.